Sustentabilidade. Você já ouviu falar em sustentabilidade? Sabe o que significa? Pois vamos descobrir. Tudo começou com um evento que foi essencial para garantir o direito das gerações futuras ao desenvolvimento sustentável. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um marco na história da humanidade. Contudo, passados mais de 70 anos dessa declaração, é preciso que as discussões sobre a vida em sociedade avancem ainda mais, criticando modelos ultrapassados e acrescentando novos pontos a esse diálogo. Por exemplo, precisamos rever a visão de mundo que considera a humanidade superior a todas as demais formas de vida do planeta. Essa concepção é chamada de especismo e tem relação com outros preconceitos, como racismo, sexismo, machismo. Especismo. A palavra especismo apareceu pela primeira vez em um ensaio do psicólogo Richard Ryder, em 1971. Alguns anos depois, o filósofo Peter Singer publicou o livro Libertação Animal, que popularizou esse debate. Segundo Peter, especismo é o ponto de vista em que a espécie humana se considera superior às demais espécies, e por isso acredita ter o direito de explorar, aprisionar, escravizar e matar os animais. E o especismo tem consequências. Ele produz grande impacto ecológico, na medida em que submete e explora outras espécies para obter lucro. Com isso, todo o ecossistema é alterado. Um exemplo disso é a criação massificada de animais para alimentação humana. Para que esse rebanho seja sustentado, é necessária a produção maciça de cereais, especialmente da soja. Sendo assim, mais da metade da produção de cereais acaba sendo destinada à produção de rações animais. Se fossem direcionados somente para a alimentação humana, não caracterizariam um problema ecológico, social e econômico. Em meio a todos esses problemas, foi necessário encontrar uma saída. Surge assim o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade é a condição de suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Linha do tempo da sustentabilidade. Em 1962, Rachel Carson lança o livro Primavera Silenciosa. Em 1972, é publicado Os Limites do Crescimento, pelo Clube de Roma. No mesmo ano, acontece a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, em Estocolmo. Em 1987, é publicado o relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, com o conceito de desenvolvimento sustentável. Em 1992, acontece a Eco 92, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, com a Declaração do Rio e a Agenda 21. No mesmo ano, também acontece o Fórum das ONGs e é publicado o relatório Cadbury, primeiro Código de Boas Práticas de Governança Corporativa. Em 1997, é lançado o Balanço Social e Base, do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, fundado por Betim. Em 2000, é lançado o Pacto Global, com o objetivo de levar as empresas a adotar políticas de responsabilidade social, corporativa e de sustentabilidade. No mesmo ano, as metas do milênio são estabelecidas e os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são definidos pela ONU. Em 2004, o termo ESG, Environmental Social Governance, é citado por Kofi Annan no relatório da ONU. Em 2005, é criado o Índice de Sustentabilidade Empresarial pela Bovespa, hoje B3. Em 2012, acontece a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e a Cúpula dos Povos, na Rio+20. Em 2015, são estabelecidos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU. Em 2016, são estabelecidos os Princípios do Equador. Em 2021, acontece a Conferência do Clima de Paris, ou COP26. Dessa forma, o desenvolvimento sustentável ampliou seu sentido e passou a trazer em si a ideia de justiça social, pois não se pode falar em desenvolvimento sustentável sem considerar também o desenvolvimento social. E com essa evolução, o conceito de sustentabilidade deve passar a incluir, além das dimensões econômica, ecológica e social, as dimensões espacial, cultural, psicológica e política, tanto nacional como internacional. Não demorou para que os governos, as empresas e a sociedade reconhecessem a importância do conceito de sustentabilidade. Assim, as empresas começaram a considerar a sustentabilidade como fator preponderante para investimentos financeiros, fusões, aquisições, parcerias e inserções no mercado de capitais, e trazem indicadores, selos, certificações e rankings de benchmarks. Surge assim o ESG pautado em 3 pilares:
Este novo aspecto da sustentabilidade dá origem ao ESG, pautado na governança ambiental, social e corporativa, do inglês Environmental, Social and Corporate Governance. ESG diz respeito a uma visão sistêmica que busca a justiça social, o combate aos impactos ambientais, o respeito aos valores éticos e o desenvolvimento e a valorização do território. Tudo isso é aliado ao crescimento econômico, com métricas específicas e comunicação por meio de relatórios que demonstram transparência e geram confiança nos processos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, fundamentos, alcance e limitações. Para evitar que as futuras gerações sofram os efeitos cada vez mais extremos provocados pelo colapso climático, em 2015 foi criada, com a chancela da Organização das Nações Unidas, ONU, uma proposta denominada Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 contém 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamados de ODS, e que se tornaram um conceito-chave orientador para governos, empresas, organizações da sociedade civil e cidadãos em geral que desejam lidar com os desafios socioambientais do planeta. 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água limpa e saneamento. 7. Energia limpa e acessível. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. 17. Parcerias e meios de implementação. Entretanto, é importante ressaltar a necessidade de se refletir criticamente sobre esse tema. É preciso questionar se as metas pretendidas pelos ODS são ambiciosas e o que acontecerá se não forem atingidas. O fato é que a lógica do sistema produtivo nega a essência dos objetivos propostos. O atual sistema produtivo na maioria dos países signatários dos ODS é gerador de pobreza estrutural e concentrador de renda nos estratos sociais mais altos. É fundamental apontar também que os altos índices de pobreza em diversos países afetados por conflitos são gerados por disputas por recursos e incentivados por governos de países que já alcançaram alto nível de desenvolvimento econômico. Ou seja, tem-se a criação de riqueza a partir da geração de pobreza. Assim, poderíamos apontar não só limitações, mas diversas inconsistências entre os objetivos e metas traçados e as práticas apresentadas pelos países signatários na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Uma delas é a lógica do sistema, o capitalismo em seu estágio atual. Entretanto, os ODS representam a visão dominante e, mais do que isso, a versão oficial da ONU para o enfrentamento dos desafios sociopolíticos e ambientais planetários. Isso faz surgir a seguinte questão: se os ODS não forem atingidos, teremos alguma chance de minimizarmos as consequências do colapso ambiental já em curso? Existem propostas alternativas aos ODS? Vamos refletir um pouco mais. Existem modelos de produção e consumo que não se baseiam no carbono como fonte de energia, que não degradem ecossistemas, que não marginalizem grupos sociais, explorem e precarizem o trabalho, que não enriqueçam uma reduzida parcela de pessoas e grupos dominantes? Quais caminhos alternativos aos ODS a humanidade pode trilhar em busca de sociedades sustentáveis, considerando que 2030 está próximo e que o modelo de sociedade não tem dado as respostas eficazes esperadas? Podemos sim apresentar algumas alternativas sistêmicas: a ideia de uma economia solidária, o princípio do decrescimento, os saberes nativos andinos baseados no bem viver e o movimento de cidades em transição. Economia solidária. Segundo textos de apoio do curso de formação de gestores de políticas públicas em economia solidária de 2008, esse modelo de economia propõe um desenvolvimento socioeconômico de comunidades que é ecologicamente sustentável, socialmente justo e economicamente dinâmico, capaz de reorganizar os processos de produção, comercialização, consumo, financiamento e desenvolvimento tecnológico com vistas à promoção do bem viver das coletividades e justa distribuição da riqueza socialmente produzida.
A economia solidária preza pelos princípios de solidariedade, cooperação, respeito ao meio ambiente, comércio justo, consumo consciente e autogestão. Também difere quanto às práticas econômicas e sociais, pois promove configurações produtivas como associações, clubes de trocas, indústrias e empresas autogestionárias, bancos solidários e moedas sociais, cooperativas, redes de cooperação, entre outras. Essa iniciativa possibilita a geração de trabalho, renda e dignidade para parcelas da comunidade que estão à margem das cadeias de produção e consumo tradicionais. Decrescimento. O decrescimento tem origem na Europa e contraria o paradigma vigente de que o crescimento econômico infinito é algo a ser almejado para melhorar a vida das populações do planeta. Ou seja, quanto mais aspiramos crescer economicamente, mais recursos finitos consumimos, até o ponto em que não teremos mais o que extrair da natureza, tendo em vista que a velocidade de regeneração é menor do que a de consumo de recursos. Aqui vale acrescentar que quando mencionamos a palavra recursos, consideramos que todos os seres vivos que habitam o planeta, sejam eles humanos ou não humanos, dos reinos animal ou vegetal, são tratados exatamente como recursos a serem explorados. E o que o paradigma decrescentista propõe como alternativa? Para começar, a redução da quantidade de bens consumidos e da velocidade do descarte. Mas, quanto menos se produz e se consome, menos rico e pujante se torna um país ou qualquer que seja a região geográfica estudada. Em outras palavras, isso levaria ao encolhimento do PIB, Produto Interno Bruto, principal indicador de prosperidade das sociedades, e, por esse critério, menos ricas elas seriam. Portanto, o decrescimento traz para a discussão um aspecto importante. E se mudássemos o critério de medição de riqueza de uma sociedade? O bem viver. De acordo com o economista Alberto Acosta, o bem viver é uma filosofia oriunda de saberes ancestrais de diversos povos e culturas latino-americanos. A ideia do bem viver está presente, por exemplo, na expressão Suma Calçai, dos povos quechuas, Suma Camanha, dos Aimarás, e Tecoporã, dos Guaranis. Esses povos originários da América Latina têm construído experiências socioambientais sustentáveis, que podem nortear nossas escolhas e assegurar a existência humana caso sejam ouvidos. Um dos pilares da filosofia prática que defendem é a convivência mais respeitosa, zelosa e amorosa com elementos da natureza, sejam eles vegetais, animais ou minerais. Afinal, todos eles são integrantes de Pachamama, a Mãe Terra, segundo os quechuas. Na visão desses povos, animais, árvores e seres humanos têm o seu valor não econômico e precisam ser cuidados de forma que haja equilíbrio dinâmico entre eles e que a vida continue florescendo. A base do bem viver está na terra, que é tida como sagrada. Essa perspectiva se contrapõe a modelos de desenvolvimento que a consideram um recurso a ser explorado para dar lucro e depois ser descartado. Isso muda tudo. Não se trata de impedir o progresso ou a geração de riquezas, mas sim de essas noções incorporarem outras dimensões que não somente a econômica e a temporal de curto prazo. Trata-se de repensar o ato de beneficiar poucos com soluções que afetam a muitos. Cidades em transição. O conceito de cidade em transição, Transition Town, surgiu na Irlanda em 2005. A ideia original desse movimento que ganhou o mundo é propor estratégias para responder e se adaptar ao pico de produção do petróleo e à escassez de recursos. Entre as iniciativas que o Transition Town apresenta, e as quais já foram implementadas em diversas localidades do mundo estão permacultura, eletrificação de comunidades com energia solar e eólica por empresas e cooperativas locais, bancos de sementes, jardins urbanos comunitários, moedas locais, Car Free Days ou dias livres de carro, caronas coletivas, mostras de filmes sobre práticas sustentáveis, cooperativas de manutenção de bicicletas, oficinas e cursos sobre uso eficiente de energia em ambientes domésticos e profissionais, entre tantas outras. Todas essas ações têm como objetivo materializar a visão de um futuro com gasto energético menor e com produção e consumo os mais locais possíveis. Educação como caminho necessário. Em maio de 2021, durante a Conferência Mundial sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a Unesco reconheceu a importância da formação para atuar nas questões que envolvem mudança climática e propôs que a educação ambiental passasse a integrar o componente curricular básico até 2025. A Declaração de Berlim sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável, EDS, descreve uma série de políticas para transformar a aprendizagem e abrange ensino, treinamento profissional e engajamento cívico. Destaca também a necessidade de implementar a EDS,
com foco em habilidades cognitivas, aprendizagem social e emocional, habilidades de colaboração, resolução de problemas e construção de resiliência. Conclusão. Diante de todo esse cenário histórico de mudanças e propostas, precisamos refletir sobre as condições da vida em sociedade e no planeta. Precisamos buscar uma vida que rompa velhos paradigmas e proponha novas formas de fazer as coisas, uma vida que seja permeada pelos princípios da sustentabilidade. Nesse sentido, é preciso construir espaços de diálogo que ampliem compreensão sobre sustentabilidade e promovam ações que engajem pessoas, governos, empresas e a sociedade como um todo, de modo a transformar as nossas condições atuais. E qual o melhor caminho para fazer isso? A educação é a resposta. Atitudes sustentáveis são importantes? Sim, mas é preciso ir além e questionar também a concepção que considera a supremacia da humanidade sobre as demais vidas do planeta. Todas as vidas estão interligadas e são interdependentes. É com reflexão, aprendizado, atitude, organização e coletividade que vamos construir novas possibilidades para uma vida digna e com qualidade para a sociedade e para o planeta. Juntos somos mais fortes.